Hoje vai ser um vídeo sobre uma nova fase, uma nova HQ, uma nova run. A gente vai falar sobre Mulher Maravilha 1, da nova fase do amanhecer, do alvorecer da DC Comics, com essa HQ maravilhosa, com o Tom King no roteiro e o Daniel Sampere na arte. Eu não conhecia o trabalho do Daniel Sampere, mas é simplesmente formidável. Mas qual a história da Mulher Maravilha? Basicamente, a gente está começando a fase do Tom King nos melhores momentos possíveis. É uma fase realmente nova que está zerada. Você não precisa ter um conhecimento prévio, alguma coisa assim. Recentemente, a Mulher Maravilha ela teve a sua edição 800, que foi o encerramento da fase antiga, uma grande comemoração às 800 edições da Mulher Maravilha, e a prévia aí desse novo caminho traçado pelo Tom King e do Daniel Sampere. E aí agora nesse volume 1 a gente tem o começo dessa tão aguardada história. Basicamente a gente começa tendo uma briga de bar. Uma briga de bar começa com uma amazona ali no bar, jogando sinuca, jogando bilhar, como você preferir. E aí ela é assediada e isso causa uma briga, começa a ter a briga no bar. E a gente não vê essa briga acontecendo, a gente vê só a fachada ali do bar. E no quadro seguinte a gente tem repercussões dessa briga. E aí você percebe que foi um massacre. Muitas pessoas foram mortas, teve muitos mortos. E aí, conforme os quadros vão avançando, mostrando jornais diferentes, noticiando, conforme o tempo passa, você percebe que afinal a contagem ficaram em 19 mortos. Todos homens, nenhuma mulher. Tinham 2 mulheres, se não me engano, no restaurante, no bar. E as 2 sobreviveram e todos os homens foram mortos. E aí o que você tem nisso? Você começa uma crítica ali de brincar com a visão do mundo, principalmente dos homens, sobre as Amazonas após esse massacre. E você vê que começa todo um movimento de tentar culpabilizar não só aquela Amazônia específica, mas as Amazonas em si. Todas as Amazonas são ruins. E aí você vê uma entrevista de um cara que ele tá falando: não, eu não tenho preconceito com as Amazonas, a minha filha todo ano ela se veste de Mulher Maravilha, então eu não tenho preconceito, mas veja bem e tudo mais, toda aquela coisa que é comum. E aí você percebe que essa revolta generalizada que o Tom King ele tá colocando aqui vem dessa visão dos Estados Unidos em relação a, por exemplo, imigrantes. Você consegue traçar um paralelo do jeito que as Amazonas são tratadas e vão embora do meu país com o jeito que os imigrantes são tratados nos Estados Unidos. Na visão dele, eu vejo que o Tom King ele tá tratando os Estados Unidos como muitos outros países e muitas outras culturas enxergam os Estados Unidos de verdade. E isso pode causar um problema do público americano, o que eles vão achar disso, mas isso eu vou conversar mais pra frente. E aí, no decorrer da história, a gente tem uma lei, surge uma lei aprovada rapidamente no Congresso, uma lei anti-Amazonas, e as Amazonas devem sair dos Estados Unidos. Nenhuma Amazona tem permissão de continuar nos Estados Unidos, elas devem voltar para a terra delas, para a terra das Amazonas, e viver a sua vida lá, enquanto o governo caça essa Amazona que cometeu essas 19 mortes. E aí o governo ele precisa deixar alguém a par dessa investigação. E o agente Shield, ele é o escolhido para ser o responsável por tudo isso. Para ser o responsável por ir atrás da assassina e também ir atrás de todas as Amazonas que não saíram dos Estados Unidos e levar elas de um jeito muito delicado, bem delicado, para fora do país. E nisso a gente tem uma cena que para mim é bem impactante do quanto as tensões elas estão à flor da pele. Você tem o agente Shield indo na casa de uma Amazona que fala que ela não pode ir embora porque ela tem uma filha e a filha não vai poder ir com ela e ela precisa estar perto da filha. E o agente Shield fala: é o seguinte, você vai embora, por bem ou por mal. A sua filha vai ficar aqui, vai ser bem tratada por nós e tudo mais, nós prometemos. E quando isso se resolver e não sei o que, todo aquele papo diplomata, burocracia e tudo mais. E a Amazona ela não quer ir. E nisso a esposa dessa Amazona, ela ataca os agentes. E aí é um banho de sangue, os agentes abrem fogo e essa Amazona que atacou, vestida de armadura, ela é morta brutalmente. E aí a tensão vai escalando. A intenção do Tom King, acho que nesse primeiro volume, é justamente traçar o contexto, como que esse mundo tá e o quanto essa tensão entre Amazonas e os Estados Unidos ela vai aumentando conforme cada página passa. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas cadê a Mulher Maravilha? Tipo, você tá falando e cadê a Mulher Maravilha nisso tudo?
Basicamente, a gente encontra nas cenas seguintes a Mulher Maravilha num cemitério e prestando condolências ali, e aí deixa entender, eu não sei se eu entendi muito bem, que é o cemitério, que o pessoal que morreu no bar tá lá, ou são outras pessoas, ela tá prestando as condolências. E aí o agente Steel aparece pra prender a Mulher Maravilha, pra mandar ela embora. E ele começa falando que, nossa, porque você tá aqui, você quer prestar honra pra eles, tipo, seu povo matou eles. E aí começa o diálogo de você vai ter que ir embora, você não pode ficar aqui. E aí você percebe que a Mulher Maravilha, nas respostas dela, ela tá tentando proteger o seu povo. Ela tá ali, indo atrás de se informar, tentando entender o grande esquema das coisas, o que tá acontecendo. E fica até a impressão de que ela conhece a Amazona que tá sendo acusada, porque fica aquela sensação de ela, pô, não é possível que isso tá acontecendo. Então ela quer entender mais da situação para proteger o seu povo. E aí começa o confronto entre a Mulher Maravilha e o Agente Steel. Ele manda o pessoal que tá nas árvores ali atirar ela quando puder, quando tiver uma oportunidade. E aí, bom, você imagina como é que é, né? Agentes do governo tentando deter a Mulher Maravilha, foi uma surra de lavada. E a Mulher Maravilha, ela tem os momentos que a narração ali desse quadrinho ele vai falando sobre a Mulher Maravilha e compara ela com os outros heróis. Que o Superman, o Batman, todos eles, esses heróis, eles são meio que agentes, eles têm o seu modo, o seu método de agir, são previsíveis. Mas a Mulher Maravilha não. A Mulher Maravilha, ela não é uma agente, ela não é alguma coisa assim, ela não é uma guerreira. Ela é uma artista. E esse quadro é sensacional. A arte do Daniel Sampere nesse quadro é simplesmente fenomenal. As coisas vão escalando, tem esse conflito da Mulher Maravilha com o Steel, e obviamente ela sai bem. E aí a narração ela muda um pouco de foco e vai mostrando, falando e tudo mais. E você vê a Mulher Maravilha conversando com o Steve Trevor e que ela descobriu quem que deu as ordens e tudo mais, e é um cara, um tal de soberano, que passou por fora da hierarquia dos Estados Unidos, mas esse tal de soberano que estava meio que ali por trás do que estava acontecendo. E aí você vai mostrando a narração falando sobre nós, como organização, né, contamos mentiras e tudo mais, nós criamos a Constituição, então é como se fosse uma super organização que desde o começo dos Estados Unidos tem os Estados Unidos com rédea curta. E aí a gente tem a revelação de quem é o soberano, que é basicamente um calvo. Você vê a coroa sendo colocada na cabeça desse calvo, e aí termina com um grande choque que o soberano, ele tem o laço das mentiras. A Mulher Maravilha tem o laço da verdade, que faz as pessoas falarem a verdade, e aí mostra que o soberano, que a narração, que nós conseguimos dominar este país e manter esses países do jeito que a gente queria, usando o laço das mentiras. E aí tem alguns pontos aqui que as coisas elas aconteceram muito rápido nessa primeira edição. Eu acredito que elas aconteceram rápido justamente por toda essa coisa do soberano. Eu acredito que o soberano, com esse laço das mentiras, ele criou toda essa situação de vamos pressionar as Amazonas rápido, porque logo depois do assassinato já começa uma pressão popular e vamos banir elas daqui. Então eu acredito que nessa primeira edição ficou claro pra mim que o soberano ele tá com esse grande plano de querer uma briga entre Estados Unidos e a Mulher Maravilha, e ele tá mexendo seus pauzinhos pra causar esse conflito. Como eu falei, a arte do Daniel Sampere simplesmente maravilhosa. Eu não conheci o trabalho dele, mas eu já virei fã, porque o jeito que ele desenha é um jeito tão legal. Eu não sei explicar, eu não sei nem relacionar um traço que eu acho parecido, porque enfim, mas eu achei muito, muito bacana, muito único, cheio de detalhes. As poses que ele faz, a Mulher Maravilha, as cenas e tudo mais, são simplesmente maravilhosas, tudo muito bonito, tudo de extrema qualidade, e eu tenho muita expectativa para esse quadrinho, porque você tem esse roteiro sensacional, mas a arte aqui também tá dando show, simplesmente fantástico. Eu acho que esse quadrinho ele tem algumas considerações, e eu vi algumas coisas do pessoal dos Estados Unidos fazendo review sobre essa primeira edição, e algumas pessoas meio que falando que o Tom King ele vai fazer mais uma história envolvendo o governo, que ele fica expressando as frustrações dele da época da CIA, que ele quer falar de política. E veja bem, gente, eu
Eu tenho a crença que tudo na vida acaba sendo política, e essa situação que o Tom King está abordando é uma coisa que é muito comum hoje nos Estados Unidos, é o que eu falei, você pode fazer o paralelo com os imigrantes. Então acho que é legal você ter essa abordagem do Tom King em criticar, ou talvez não criticar, mas levantar um debate sobre o que tem acontecido lá nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo o pessoal fala que o Tom King ele muda os personagens e ele descaracteriza, e eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo que o Tom King, eu sinto que ele leva os personagens. Ele é um cara que ele pega o personagem, ele entende a essência, o que é aquele personagem em si, e a partir disso ele começa a trabalhar, às vezes, alguns traços do personagem que estão escuros há anos, que ninguém trabalha, e você fica sempre com aquela sensação de, cara, como ninguém pensou nisso que o Tom King pensou? Então eu acho que ele tem essa coisa de tirar um pouco alguns personagens do raso e entrar fundo para conseguir desenvolver uma boa história a partir disso. E aí, com essas críticas e tudo mais, esse burburinho, eu fico com um pouco de receio dessa HQ ser cancelada, de o Tom King não conseguir contar a história que ele quer contar e tudo mais. Mas eu tô tranquilo por enquanto, porque saindo nos Estados Unidos, essa primeira edição ela foi bombástica, a segunda edição ela já saiu recentemente também muito bem aclamada, tanto que já esgotou nos Estados Unidos, eles estão reimprimindo uma edição única compilando a primeira e a segunda edição, então tá sendo fantástico, e eu tô ansioso demais para isso chegar no Brasil, para mais pessoas lerem. Eu vejo que o Tom King, ele falou um pouco sobre isso, que a Mulher Maravilha ela nem sempre é tratada com a mesma importância dos outros membros da Trindade, que é o Batman e o Superman, e às vezes os gibis não vendem tanto quanto os outros dois, mas eu espero que nessa fase do Tom King as coisas mudam e fiquem diferentes, porque, cara, que começo sensacional e extremamente empolgante. Então é isso, galera. Esse foi o meu review aí de Mulher Maravilha, essa nova fase da Mulher Maravilha, a edição 801, um novo começo, e promete bastante, e por mim vai ser incrível. Por essa primeira edição, eu já sinto que isso aqui vai ser incrível, e o Tom King, que tinha prometido que esse vilão novo da Mulher Maravilha ia ser um vilão nível Coringa, um vilão nível Lex Luthor, um vilão pro grande nível da Mulher Maravilha, que às vezes não tem aquele super vilão que você pensa na hora, e eu acho que ela finalmente vai ganhar esse vilão, e eu tô muito empolgado de ver tudo o que vai acontecer daqui pra frente. Então é isso, pessoal. Deixa o seu comentário, o que você achou, você já leu, você conseguiu ler a versão ali que já saiu nos Estados Unidos, você tá empolgado pra isso chegar no Brasil, quanto tempo você não leu uma HQ aí da Mulher Maravilha? Então deixa o seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder absolutamente nada, e a gente se vê com certeza num próximo vídeo.